Salmo 115, farei a leitura dos versos 1 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus, verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia, da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Amém. Feche os olhos e oremos ao nosso Deus. Santo Deus, somente o Senhor é digno de toda glória, de toda honra, porque o Senhor está nos céus, acima de tudo e de todos. É o Senhor que governa sobre toda criatura, pois o Senhor é o Criador. E por isso, ó Pai, devotamos a Ti, veneramos ao Senhor, adoramos ao Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa energia. Ah, Senhor, obrigado por nos dar, ó Pai amado, conhecimento a respeito de Ti. Obrigado por se revelar a nós, criaturas tão pequenas e falhas. Ó Senhor Deus, que nesta noite venhamos aprender mais sobre o Senhor, sobre a verdadeira adoração. Ó Pai, desde já também eu peço perdão pelos nossos pecados, conforme nós cantamos aqui. Esvazia o nosso ego e nos enche de Ti, ó Pai amado, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, é interessante o salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 115, porque veja, o salmista, antes de falar sobre os ídolos, daqueles que são pagãos, o escritor, ele trata de um ídolo que poucos conhecem, ou melhor, não querem conhecer, fecham os olhos para essa realidade, desprezam essa realidade, a saber, o problema do nosso coração, o problema do nosso ego. Então veja, antes do escritor tratar da idolatria visível, ele trata de uma idolatria que nós não vemos, mas ela está aí, lá no fundo do nosso coração. João Calvino, ele diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e eu diria que essa fábrica, ela não para de trabalhar, em nenhum momento. As suas obras estão a todo vapor. O seu único empregado, o ego humano, ele não cansa, ele não tira férias, ele não tem folga. Ele trabalha incansavelmente para satisfazer aquilo que o seu coração coloca como a coisa mais importante, sem a qual ele não pode viver, ou sem a qual ele não terá alegria, prazer, satisfação, o que nós podemos chamar de ídolo. Sim, e nós poderíamos pensar em vários objetos de ídolo que o nosso coração faz. Por exemplo, dinheiro, filhos, pais, trabalho, futebol, e a lista não tem fim, mas poderíamos resumir que o maior ídolo que cada um aqui de nós temos e devemos enfrentar se chama
o ego humano. O ser humano, ele é mestre em amar a si mesmo. Tudo é sobre o seu próprio ego. Já conversou com pessoas assim? Todo foco está somente nela. Egoístas, egocêntricas. É por esse motivo que o salmista, então, antes de falar da idolatria visível, como eu disse, ele trata daquela que nós não vemos. Nossa esposa não vê, o seu marido não vê, os seus amigos, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, os seus pastores não conhecem, porque nós somos especialistas em esconder ídolos, especialmente aqueles que estão mais no íntimo do nosso coração, aqueles ídolos que temos como de estimação, aqueles ídolos que estão sempre sussurrando para nós: você merece, você é 10, você é digno de ser louvado, as pessoas precisam notar você, você deve receber glórias e honras. E como essas palavras inflam o nosso ego. Entretanto, meus irmãos, que nesta noite as palavras do salmista venham ecoar em nossas vidas, em todo o tempo, em nossos relacionamentos, no nosso trabalho e naquilo que nós fazemos, que venhamos a dizer para nós mesmos: não a nós, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua fidelidade e da tua misericórdia. Então, com essa afirmação aqui, o salmista ele já quer nos ensinar algo sobre idolatria. Só poderemos dar glória a Deus se antes negarmos a nós mesmos. E negar a nós mesmos não é simplesmente dizer não, mas é o viver negando a si mesmo. Nós cantamos também sobre isso. Me ajuda a doar ao invés de receber. É visar o bem do próximo ao invés do bem para si mesmo. É visar a glória de Deus do que a própria glória. Negar a si mesmo também é reconhecer que nada temos, nada podemos fazer, nada somos diante de Deus. É por meio dele que nós movemos, existimos e vivemos segundo a sua misericórdia e fidelidade, porque Deus nos amou e nos fez o seu povo. O nosso Deus está nos céus. Então perceba, quando falamos em idolatria, logo nós pensamos em imagens, mas o texto bíblico, ele é claro. A idolatria, ela parte de uma inclinação do coração, de um desejo, da cobiça do homem. A idolatria, ela nasce quando o coração, ele se esquece de Deus. E o homem, ao se esquecer de Deus, qualquer coisa pode virar o seu Deus. Até mesmo uma estátua de pedra ou de barro, sim. E é isso que o Salmo 115 também nos mostra, nos versos 4 a 8, diz assim: prata e ouro são os ídolos deles, dos pagãos, daqueles que não conhecem o verdadeiro Deus, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Repare aqui na natureza inanimada dos ídolos.
não existe fôlego de vida. Eles não falam, não ouvem, não veem, não apalpam. São totalmente moribundos, inertes, como mortos. E o texto diz que todo aquele que confia no ídolo se torna semelhantes a eles. Eles estão mortos, inanimados diante do verdadeiro Deus que habita no mais alto céu, em uma luz inacessível. Mas veja, como eles estão mortos. Se tais homens idólatras possuem o seu físico ativo, as suas faculdades mentais, cognitivas ativas, como eles estão mortos? É porque ao depositar toda a sua confiança em uma imagem, ao pedir e suplicar para um gesso, ao beijar e tocar em uma estátua feita de ouro ou de prata, toda a sua devoção, toda a sua veneração é inútil, fútil, vã. A sua adoração, o seu sacrifício não são ouvidos, não são aceitos. É por isso que eles se tornam semelhantes aos ídolos. Toda a sua obra de adoração é inútil, porque os ídolos não são nada. E veja que interessante, o catecismo da Igreja Católica, Apostólica Romana, ao falar de idolatria, ele cita esse texto, e eles comentam o seguinte, está no parágrafo 2112, esses ídolos vãos tornam as pessoas vãs, como eles serão os que o fabricaram, e quem quer que ponha neles a sua fé. Ora, mas e agora? Diante dessa realidade, a pergunta é, será que os católicos, eles estão se autocondenando com esta afirmação em seu catecismo? Ou o que eles fazem não é idolatria? Será que existe alguma diferença entre adorar e venerar? Nós veremos isso nessa noite. E eu gostaria, acima de tudo, antes de falarmos sobre essas coisas, definir conceitos. E a primeira palavra que deve ser bem definida é o que é idolatria. Na maioria das vezes que essa palavra aparece no texto bíblico, ela é traduzida como serviço, servir. Em algumas outras traduções também aparece como adorar, culto, mas na grande maioria é serviço. Essa palavra, por exemplo, aparece em 1 Coríntios capítulo 10, verso 14, que diz assim, portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Essa palavra no grego, idolatria, é eidolatria. Essa palavra é formada por duas palavras no grego. A primeira é eidolo, ou seja, ídolo, e latria, adorar, servir. Guardem essa palavra, latria, adorar, servir. Então, literalmente, o que Paulo aqui está exortando os cristãos em Corinto é fugir de adorar ou servir ídolos. Então veja, nós já vimos que idolatria, ela parte de uma inclinação do coração do homem. Lembrando que o homem ele já nasce com um senso divino. O homem ele vai adorar algo. Se ele não adorar a Deus, ele vai adorar a criatura. Então, além de ser uma inclinação do coração, aqui a palavra idolatria também se refere a adorar e a servir. Então a ideia de servir é se colocar em submissão. Pense num escravo que se submete
ao seu Senhor. Lembrando que as ações, elas serão somente idolatria quando é direcionada à criatura. Quando essas ações são direcionadas a Deus, está correto, porque Deus é digno de toda glória, de toda honra, de adoração, veneração, devoção. Um outro termo importante a definirmos é adorar. O que significa adorar? Abra comigo em João capítulo 4, verso 23. João 4, verso 23. No Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Aqui nós vemos uma outra palavra para se referir à adoração. Diz assim a palavra de Deus: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Interessante que quando o católico vai falar de latria, que é a adoração, eles falam que isso só aplica a Deus, e o ápice dessa adoração é na Eucaristia. Ou seja, quando eles estão celebrando a Eucaristia, que é o sangue, a carne de Cristo. Então eles falam que o ápice da adoração envolve o sacrifício, mas não. Se for assim, como que a gente lida com a adoração no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo? Então não havia adoração. E nós vemos também em outras partes das Escrituras a palavra latria se referindo a uma adoração que não envolve sacrifício. Então é conversa furada. E cuidado, não caia nessa conversa. Então a palavra aqui, no texto de João, capítulo 4, verso 22, não é latria, mas é proskinel, que significa prostrar-se, adorar. Também tem o significado de homenagem ou reverência a alguém, em um sinal de respeito, ou alguém que suplica para alguma pessoa. Lembra a figura do escravo? Então, alguém que respeita ou alguém que está numa atitude de súplica. Uma outra palavra para adorar é sebatsomai. Essa palavra aqui, de modo mais geral, ela significa adoro, reverencio. Então, por exemplo, abre aí em Romanos, capítulo 1, verso 25. E é interessante que Paulo vai usar duas palavras aqui para se referir à adoração. Uma é latria, e ele usa aqui no sentido de servir, e a outra, sebatsomai, que é adorar. Diz assim, Romanos capítulo 1, verso 25, pois eles, aqueles homens que detêm a verdade e se apegam à mentira, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando sebatsomai e servindo latria, a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Repare que o apóstolo Paulo, então, aqui, ele aplica tanto a palavra adorar, servir, latria, como ações competentes a Deus, que infelizmente os homens aplicam à criatura, e é por isso que eles caem na idolatria. Mas se a gente olhar o contexto aqui, Paulo está falando de pecados graves, como de homossexualismo, sim, idolatria é o que eles estão cometendo. Afeições do coração, lembra? Tem a ver com o coração a idolatria também. É assim que as Escrituras, então, nos mostra a respeito da idolatria, e aqui não tem a ver com sacrifício. Não tem a ver com sacrifício. E o último termo que eu gostaria de definir é a palavra venerar.
Afinal de contas, o que é venerar? A ideia de venerar, ela vem de dulia, do grego, serviço ou reverência. Veja, não existe nenhuma passagem bíblica que traz o sentido que os católicos apostólicos romanos têm como dulia. Nas Escrituras, dulia tem a ver com escravidão, escravo, ou seja, a palavra escravo é doulos. Então, esse sentido de veneração que os católicos têm em mente não aparece nas Escrituras. E não é, meus irmãos, diferente de latria, porque eles querem, para justificar a sua veneração a santos, a anjos e a imagens, eles tentam fazer uma diferenciação entre latria e dulia. Mas não há essa diferenciação. Porque, veja, tanto no grego, dulia significa serviço e também reverência, como a gente já viu que latria envolve adorar e servir também. Agora veja, de acordo com o dicionário Oxford Language, venerar significa adorar e também reverenciar, render culto, dedicar reverente respeito, ter grande consideração. E vale também deixar bem enfatizado aqui, que no latim, porque muitos católicos vão dizer, tá, mas isso aí é um problema de linguística, porque a única língua que pode definir verdadeiramente a doutrina católica é o latim. Então você está trazendo conceitos do grego, no português, mas veja, no latim, venerare quer dizer adorar e reverenciar. Não há diferenciação entre esses dois conceitos, entre latria, que é adorar e servir, e dulia, que é adorar e reverenciar, e no grego, servir. Bom, então, dito estas coisas, definindo os conceitos aqui, uma pergunta deve ser feita por todos nós. Afinal, então, adorar é a mesma coisa que venerar? Então, como eu já deixei claro, é a mesma coisa. Os sentidos da palavra é sinônimas. Mas veja, eu gostaria de citar aqui o que o catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana diz quanto à idolatria, e os irmãos vão perceber que idolatria, adorar, servir ídolo, envolve venerar. Olha o que diz, por exemplo, no parágrafo 2113. A idolatria, diz o Catecismo Católico, não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. Agora atenção, existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônios, por exemplo, o satanismo, do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, do dinheiro e etc. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, diz Jesus em Mateus capítulo 6, verso 24. Numerosos mártires morreram por não adorar a besta, recusando-se até a simular seu culto. A idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus. É, portanto, incompatível com a comunhão divina. Então, veja, o próprio catecismo da Igreja Católica não faz essa diferenciação entre adorar, latria e idolia, venerar. Porque veja, idolatria
ela surge, ela existe, conforme nós lemos aqui, quando um homem, alguém, presta veneração a uma criatura em lugar de Deus. Não há nenhuma diferenciação. Embora eles tentam argumentar que são coisas diferentes, e nós veremos aqui o que eles dizem. Mas veja, no próprio catecismo, eles relacionam, vocês repararam aqui, a palavra venerar com serviço e adorar. Porque eles disseram, existe idolatria quando o homem presta honra e veneração à criatura. Aí depois eles citam um texto aqui, de Mateus 6, 24. Não podeis servir. Aí depois eles dizem, numerosos mártires morreram por não adorar. Veja, está no mesmo bloco. Venerar, servir, adorar. Não tem para onde correr. A ideia é a mesma. Adorar, servir, reverenciar, prostrar-se. Agora, vejamos. Eles afirmam também que a idolatria, ela não parte da veneração a qual eles fazem. E por que será? Será que eu estou falando de outro tipo de veneração? Não. Nós veremos que é a mesma coisa. É apenas, meus irmãos, para justificar, enganar a própria inclinação do coração. Agora, o que eu queria dizer é que nós vimos aqui os conceitos das palavras. Nós vimos aqui também que o próprio catecismo confirma que esses conceitos não são diferentes, são iguais. Agora pense comigo no objeto de honra, de veneração que os católicos possuem. Os santos, os anjos, José, Maria. E a pergunta que eu faço é, o que eles são? Todos esses objetos não passam de criatura. São criaturas. E isso, conforme o próprio catecismo, é o quê? É idolatria, porque é uma veneração feita à criatura, e não ao Criador, e não a Deus. Mas, obviamente, que o catecismo não estaria advogando contra a própria fé. Então, sim, uma desculpa. E sabe o que eles dizem, meus irmãos? Eles falam assim, que a veneração que eles fazem é uma veneração santa, uma veneração respeitosa. Eles, quando veneram um objeto, é porque aquele objeto está apontando para Deus. Então, no fim, eles estão venerando o próprio Deus, e não a criatura, ali representada pela imagem. Essa é a justificativa do católico. Ao venerar uma imagem, ao venerar um santo, ao venerar Maria, eles estão dizendo que, no fim, eles estão venerando o próprio Deus, porque aquelas pessoas estão apontando para Deus. O que vocês acham dessa justificativa? Cola? Será que essa justificativa isenta os católicos do erro, da idolatria? Vejamos então o que o catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana diz quanto ao objeto de veneração, quanto a Maria. Repare que eu estou usando aqui o catecismo da Igreja Católica. No parágrafo 971 está escrito: a Santíssima Virgem é legitimamente honrada com um culto especial pela Igreja. Com efeito, desde remontíssimos tempos, a bem-aventurada Virgem é venerada sob o título de Mãe de Deus,
sob cuja proteção os fiéis se refugiam, suplicantes em todos os seus perigos e necessidades. Embora inteiramente singular, um culto especial que eles fazem para ela, difere essencialmente do culto de adoração que se presta ao Verbo encarnado, e igualmente ao Pai e ao Espírito Santo. Mas, claro, tem um detalhe, não é também assim um culto especial. Então, esse culto favorece poderosamente. Este culto encontra suas expressões nas festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus e na oração mariana, tal como o Santo Rosário, que é o resumo de todo o Evangelho. E só para acrescentar aqui, no final do parágrafo 969, diz assim: por isso a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na igreja, sob o título de advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. E o que significa invocar? Invocar refere-se ao ato dos fiéis suplicarem, se dirigirem a ela em oração, pedindo, suplicando. Lembra da figura do escravo? É assim que se colocam diante de Maria. Em oração, pedindo, suplicando. Então, como nós podemos ver, para o objeto de veneração, é feito o quê? Um culto especial, festas, orações, é invocada, possui títulos de advogada, protetora, medianeira. E olha, o parágrafo 966 do Catecismo diz assim, que Maria ela foi exaltada pelo Senhor como rainha do universo. Meus irmãos, isso está além de uma reverência respeitosa e santa. Isso está muito além de um sinal de respeito, como a gente faz diante da bandeira, como é assim eles dizem, né? Você não presta continência para a bandeira, respeito. Irmãos, mas rainha do céu, do universo, auxiliadora, medianeira, culto especial. E só um parênteses, quanto a esse assunto, né, de adoração, tem a latria, tem a dulia, mas a Maria, ela não se engloba à dulia. Lembra, dulia se refere às criaturas, latria só a Deus. Mas e Maria? Ela é criatura, não é? Mas calma aí, ela não é qualquer criatura. Então os católicos fazem uma diferenciação. Então tem latria, dulia e hiperdulia, que se refere a Maria. Por isso do culto especial. José, coitado, é só protodulia, mas também tem uma diferenciação. Então repare, vai além de um gesto somente de respeito. Não, meus irmãos, não caiam em conversas furadas, porque na prática não é uma simples veneração, mas sim uma adoração. Sim, então, a criatura ela está sendo venerada no lugar do Criador. Todos esses títulos estão roubando a glória que só compete a Cristo. Lembra do Salmo 115? Ao Senhor da glória. Mas aí quando eu tenho alguém que também está como rainha, que tem uma coroa, essa glória tem que ser dividida. É bastante complicado. Ainda, dentro do catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, no parágrafo 1192, veja, eles dizem que eles justificam, a veneração, lembrando, eles não estão venerando a criatura, mas no fim eles estão venerando o próprio Deus. Então, quando um católico fala que venera Maria, ele está dizendo que só olha para Maria porque ela aponta para Deus. Por isso que não é idolatria. Mas olha o que esse parágrafo do catecismo
da Igreja Católica diz: as santas imagens presentes em nossas igrejas, em nossas casas, destinam-se a despertar e alimentar nossa fé no mistério de Cristo. Por meio do ícone de Cristo, de suas obras salvíficas, é a Ele que adoramos, mediante as santas imagens da Santa Mãe de Deus, dos anjos e dos santos. Observem, veneramos as pessoas nelas representadas. Então, mentira, aquela ideia de não, venero tal pessoa porque eu, no fim, estou venerando a Deus. Não, você está venerando aquela pessoa mesmo. Aquela imagem que está representando aquela pessoa, é isso que está dizendo aqui. Veneramos as pessoas, não a Deus, as pessoas nelas representadas. Em outras palavras, vamos dizer que seja essa justificativa do católico, mas é estranho, meus irmãos, porque a partir do momento que o Criador do universo, ele precisa ser adorado através de mediações de criaturas, isso é muito complicado, isso não faz sentido. Eu não preciso venerar algo para que Cristo seja adorado. A veneração da criatura não vai fazer Cristo ou Deus mais adorado e mais glorificado, ou menos adorado ou menos glorificado. Porque a glória de Deus, a glória de Cristo, não depende da criatura. Não depende. E muito menos de representações. Isso aí é limitar a glória de Deus. Para Deus ser glorificado, eu preciso venerar algo. Não. E como nós vimos, não é uma simples veneração. Engloba orações, súplicas, prostrar-se, beijar. E poderíamos aqui falar de muitas outras atitudes que está ligado com essa atitude de venerar. Agora, como as Escrituras nos mostram esse ato de adorar, de venerar? Como eu disse, venerar a gente não vai encontrar nas Escrituras. Mas olha o que Paulo vai dizer aos Colossenses. Colossenses capítulo 2, verso 18 diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Veja, Paulo aqui está exortando os irmãos, os cristãos, quanto ao culto que os pagãos faziam, culto a anjos, um culto especial, não é isso? Agora abra comigo em Atos, capítulo 10, verso 25 e 26. Atos, capítulo 10, verso 25 e 26. Olha o que diz o texto, Atos 10, 25 e 26. Aconteceu o quê? Indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. A palavra aí, o adorou, é proskineu, como eu disse, que é a ideia de prostrar-se, adorar. Essa palavra é que a gente poderia dizer que se aproxima de veneração, porque proskinel, ela se refere a uma reverência respeitosa, alguém que se coloca de joelhos para suplicar ou em atitude de respeito. Lembra? Não apaga da sua mente a figura do escravo, porque quando a gente pensa
em adorar, venerar, está ligado com serviço, a ideia ali do escravo. Então aqui, Cornélio, ele se prostra diante de Pedro e o adora. Mas Pedro fala: não, o que é isso? Eu sou homem como você. Cornélio, eu sou criatura como você. Levanta. Pedro, ele não aceita adoração, veneração, reverência tal a ponto de um homem se colocar de joelhos na frente dele e o adorar. Pedro não aceita, ele rejeita essa postura. Meus irmãos, nós não vemos os apóstolos, Maria, todos esses em vida, recebendo veneração, certo tipo de adoração. Lembra quando Paulo e Barnabé estavam ali numa cidade pagã, os homens quiseram fazer deles deuses. Paulo, ele rasga suas vestes e proíbe aqueles homens de tal ação. Eles não aceitam. Agora veja o que também as Escrituras dizem sobre imagem como objeto de veneração. Êxodo capítulo 20, verso 3 a 5 diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não se te encurvarás a elas, nem as servirás. Olha essa palavrinha repetindo várias vezes. Não as servirás. E quantas pessoas, não é isso? Pagam promessas. O que é isso? É servir. Romanos, capítulo 1, verso 22 a 23 diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por que esses homens se tornaram loucos? Porque mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, o homem, ele se torna totalmente louco, quando ele muda a glória de Deus. Quando ele divide, nem que seja 1%, mas está dividindo a glória de Deus com imagens criadas pelo próprio homem, em semelhanças de homens, de aves, de quadrúpedes. Como podemos ver, então, não existe, meus irmãos, nenhum fundamento nas Escrituras quanto à prática católica de veneração. 1 João, capítulo 5, verso 21, ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vigiem, tomem cuidado. Veja, é uma linha muito frágil. A ideia de veneração católica. E aí quando você fala sobre as pessoas beijando, fazendo peregrinações à noite, no meio da rua, caminhando quilômetros de joelho, pessoas gritando, chorando. Eles dizem: mas elas estão erradas. Essas pessoas sim estão cometendo idolatria. Mas de quem é a culpa? É fácil falar, sim, eles estão errados. A partir do momento em que a igreja diz: olha, aqui é a casa da mãe. Recentemente, uma porta ali na Basílica, em Aparecida, que abre a cada 25 anos, ela foi aberta. Pessoas vinham de longe, só para passar por aquela porta, tocar naquela porta. Meus irmãos, e eu gostaria aqui de concluir esse estudo citando um pai da igreja, Tertuliano, que viveu ali no ano de 160 a 220. Ele escreve um tratado sobre oração. E é interessante que em nenhum momento ele fala de orações
aos santos que foram mortos. Em nenhum momento. Mas ele escreve algo sobre veneração, dizendo que só Deus deve ser venerado, somente Ele. Nesse tratado, ele diz: consideremos, pois, irmãos, abençoados, a celeste sabedoria de Cristo, que se manifesta em primeiro lugar pelo preceito de orar em segredo. Por aí, Cristo induzia o homem a acreditar que o Deus onipotente nos vê e nos escuta em toda parte, mesmo em casa e nos lugares mais escondidos. Ao mesmo tempo, Ele queria que a nossa fé fosse discreta, de modo que, confiante na presença e no olhar de Deus em toda parte, reservasse ao homem, só a Deus, a sua veneração. Reservasse o homem, só a Deus, a sua veneração. Então, como nós vimos aqui na aula de hoje, definimos conceitos. Vimos aqui que não há diferenciação entre latria, dulia, proskinel, sebatsomai, que são palavras que estão ali ligadas, meus irmãos, são sinônimos. A ideia de prostrar-se, reverenciar, serviço, adorar. E eu mostrei aqui que nem mesmo no catecismo da Igreja Católica eles fazem essa diferenciação, porque quando eles falam de idolatria, adorar, servir ídolo, eles dizem que a idolatria surge quando alguém presta honra ou veneração. Então não tem para onde correr. Veneração é idolatria, quando a criatura é colocada no lugar de Deus. Quando a gente atribui à criatura uma honra que não compete a ela. Quando a gente atribui à criatura títulos que não compete a ela. Não vemos na palavra de Deus tais títulos, a esses objetos de veneração, culto especial, culto a anjos, orações. Não vemos nas Escrituras. Então que Deus tenha misericórdia de nós, porque também não estamos livres de cair em idolatria. É por isso que eu iniciei esse estudo citando o Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, porque o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. E essa fábrica não para de trabalhar. Então que Deus nos ajude a termos o nosso coração sensível às inclinações do nosso coração. Tomem cuidado, meus irmãos. Estejam alertas. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém?